No vídeo de hoje, iremos mostrar os 3 serial killers mais cruéis da história. Iremos falar de pessoas que cometeram os crimes horrendos e usaram toda a sua fúria contra pessoas completamente indefesas. Então não deixe de assistir o vídeo até o final, pois separamos a história de um serial killer que está preso em Goiânia, pertinho de você. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, curtir e compartilhar, pois assim você ajuda o nosso canal a crescer e receber mais visualizações. Agora prepare-se para se surpreender, pois o primeiro serial killer que vamos mostrar veio diretamente da Rússia e é conhecido como o primeiro serial killer do século XX. Como já falamos muitas vezes aqui no canal, um serial killer é um assassino que mata pessoas frequentemente, seguindo sempre um padrão. Muitas vezes esse padrão é um ato de vaidade do serial killer. É como se fosse a sua assinatura, e que ele sempre repete para que as pessoas saibam que foi ele que realmente matou. Os especialistas definem um assassino em série como pessoas completamente perturbadas e totalmente desumanas. E agora você vai descobrir o porquê. Top 3. O açougueiro de Rostov. Andrei Chikatilo foi o primeiro serial killer conhecido da Rússia no século XX. Ao todo, foram 52 vítimas, todas encontradas da mesma forma. Durante seu julgamento, ele teve de ficar preso em uma jaula, para que os parentes das vítimas não pudessem fazer justiça com as próprias mãos. Centenas de pessoas se aglomeraram em frente aos tribunais soviéticos para escutar da própria boca do assassino os crimes que havia cometido. Andrei era conhecido como o açougueiro de Rostov, o estripador vermelho ou até mesmo o estripador de Rostov. Durante o seu julgamento, Andrei falou todos os detalhes sobre como devorava suas vítimas, mostrando todos os atos em um manequim, inclusive como ele esquartejava cada uma delas. Ele gostava de abordar adolescentes e jovens nas estações de trem, e durante as viagens que fazia, sua tática era sempre a mesma. Ele as atraía para lugares pouco movimentados e as golpeava na cabeça. Assim a vítima apagava, e ele começava a fazer todo o seu ritual. No tribunal, falou com orgulho. Eu me senti um lobo cheio de fúria fazendo isso. E quanto mais eu via eles sofrerem, mais prazer eu sentia. Durante o julgamento, Andrei se vangloriava de seus assassinatos. Mas o que ele mais se glorificou e afirmou que nunca esqueceria foi o assassinato de Larissa, uma jovem de 17 anos. Ele conta que durante esse assassinato, a garota riu da cara dele enquanto ele a ameaçava. Então, sem pensar duas vezes, muitas vezes, depois de golpear as vítimas por diversas vezes com uma faca, Andrei se alimentava de seus órgãos genitais. Então, assim que o ritual de tortura acabava, ele escondia as peças de roupa bem longe do corpo, cada peça em um lugar diferente. Mas o que aconteceu na vida desse homem para ele ficar dessa maneira? Como todos os serial killers, Andrei tinha uma vida que não levantava nenhuma suspeita para o seu nome. Uma vida que servia de fachada para esconder o monstro que ali habitava. Na sua infância, os pais de Andrei descobriram que ele seria impotente para o resto de sua vida. Durante a audiência, ele disse que nasceu condenado e que se intitulava como Então baixou as calças mostrando suas partes íntimas e gritou para que todo mundo que estava no tribunal pudesse ouvir. Estão vendo? Isso não serve e nunca serviu para nada. Andrei sempre foi uma pessoa muito inteligente, e seu jeito meio afeminado para a época fazia com que as pessoas próximas dele, como seus amigos e familiares, o maltratassem e o humilhassem. Andrei era uma pessoa muito alta, e por conta disso e dos seus problemas de postura, acabou ficando corcunda ao decorrer de sua infância. Então não demorou muito para começar a ser chamado de ganso na escola. Na sua infância, ele não escondia apenas seus problemas mentais.
Ele também escondia o segredo de uma doença chamada enurese noturna. Essa doença faz com que a pessoa urine à noite sem perceber que está urinando, e por conta disso, nem dentro da própria casa ele conseguia fugir dos abusos psicológicos. Durante sua infância, Andrei perdeu um irmão, e sua mãe, para justificar tal perda, disse ao menino que seu irmão havia sido sequestrado, morto e ainda por cima devorado pelos seus sequestradores. Andrei cresceu com essa história na cabeça, e então, quando atingiu idade suficiente, foi chamado para servir o exército soviético. Passou 3 anos servindo e então foi dispensado. Depois de ser dispensado pelo exército, Andrei continuou vivendo na Rússia e foi onde conheceu e se casou com a sua esposa. Andrei tentou fugir do seu passado e seguir uma vida normal por um tempo. Chegou a ter 2 filhos, que, segundo informações, só foi possível porque ele colocou seus dedos com sêmen na da sua esposa. Foram seus traumas psicológicos e a sua infância conturbada que o incentivaram a se tornar o serial killer que conhecemos nos dias de hoje, pois somente cometendo tais atos ele conseguiria sentir prazer. Ele falou durante o julgamento que os golpes de facada nas vítimas imitavam o movimento da penetração. Então, em 1990, Andrei Tchikatilo foi preso em flagrante, tentando fazer mais uma vítima próxima a uma estação de trem. Ele foi condenado à pena de morte. Então, em fevereiro de 1994, ele foi executado com um tiro na cabeça. Completamente bizarra a história sobre esse serial killer russo, não é mesmo? Mas agora prepare-se para o que está por vir, pois além de mostrarmos um serial killer brasileiro, separamos a história de um que matou mais de 200 garotas na América do Sul. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, curtir e compartilhar, pois assim você ajuda o nosso canal a crescer e receber mais visualizações. E também deixe nos comentários o que você está achando do vídeo e se você já sabia a história desse serial killer. Top 2. O Maníaco de Goiânia. Tiago Henrique Gomes da Rocha, também conhecido como Maníaco de Goiânia, é um assassino em série brasileiro que, ao ser preso, confessou ter assassinado 39 pessoas, a maioria mulheres. A sua vítima mais nova tinha 13 anos de idade. Tudo isso ocorreu entre os anos de 2011 a 2014, na cidade de Goiânia, em Goiás. O serial killer de Goiânia assassinava todas as suas vítimas com um tiro a queima-roupa. Ele está preso desde 2014. Depois de condenado, só voltou a ser notícia no Fantástico, por ser o réu com mais pena individual no Brasil. Tiago foi julgado por 30 assassinatos, roubos, latrocínio, fraudes de placas e porte ilegal de armas. Então foi condenado a 656 anos na cadeia. O caso de Tiago foi tão perturbador quanto a sua mente psicopata, e o que ele fez colocou cidades inteiras em estado de pânico. Ele parecia gostar de se arriscar, roubava e matava sem nenhum remorso. Ele sempre chegava e atirava. Então, para não ser identificado pela polícia, ele forjava as placas de suas motos que utilizava para cometer os crimes. Durante seu julgamento, Tiago chegou a se glorificar, afirmando que havia matado quase 40 pessoas. No dia seguinte que foi preso, Tiago tentou tirar a própria vida na delegacia. Segundo seu advogado, ele tentou usar os cacos das lâminas da cela para tentar se cortar. Ele sempre se mostrou uma pessoa totalmente violenta e instável. Chegou a agredir as pessoas da imprensa e ameaçou de morte seus companheiros de cela. Mas uma carta de arrependimento de Tiago foi o que mudou todo o seu comportamento em frente às autoridades e às câmeras. Durante as investigações policiais, que duraram mais ou menos uns 8 meses, as declarações de Tiago foram as seguintes. Na carta, Tiago chegou a dizer que o maior desafio do homem é conhecer a si mesmo, e atribui todo o seu arrependimento à fé.
Depois disso, ele também mudou seu depoimento da confissão, dizendo que não havia cometido todos os 39 assassinatos e que foi coagido pela polícia a dizer isso. Tudo isso seria mais um jogo de manipulação ou ele estaria realmente arrependido e dizendo a verdade? Tudo aconteceu sem nenhuma explicação. No início, Tiago era uma pessoa completamente revoltada, só dava entrevistas xingando a todos, e de repente resolveu não falar mais nada com ninguém, nem mesmo com a imprensa. Apesar de seu arrependimento, Tiago vai passar um bom tempo na prisão. Mesmo sendo condenado a 656 anos de prisão, Tiago passará apenas 30 anos em cárcere, pois de acordo com a lei que rege o nosso país, a pena máxima é de apenas 30 anos. Então aqui vai uma dica: se você é de Goiânia, tome cuidado, pois esse monstro ainda pode sair da cadeia. Top 1: O Monstro dos Andes. Pedro Alonso Lopes é um assassino em série da Colômbia, e seus crimes são: dessas 300 vítimas, apenas 53 corpos foram encontrados. Todas tinham idade entre 8 e 12 anos. O icônico caso de Pedro Lopes foi noticiado no mundo inteiro. Ele confessou e detalhou o assassinato de 300 vítimas e ficou conhecido como o Monstro dos Andes. Pedro cometeu atos horríveis a centenas de garotas durante suas viagens e fugas por 3 países sul-americanos. O palco de seus crimes foram Colômbia, Peru e Equador. Ele abordava crianças do sexo feminino que viviam nas ruas, atraía elas para o interior de casas ou prédios abandonados e ali cometia seus crimes por horas. Depois de terminar a primeira parte, Pedro as matava e depois jogava seus corpos em valas no meio do nada. Não diferente dos outros serial killers que falamos nesse vídeo, Pedro teve uma infância pobre, mas nunca sofreu nenhum tipo de violência por parte de sua família. A sua vida era tão normal quanto a de qualquer outra pessoa. Durante os depoimentos para a polícia, a mãe dele, Berlinda Lopes de Castanheira, não sabia explicar de onde vinha a versão completamente fantasiosa que Pedro contava sobre a sua origem. Ele contou à polícia que depois que fugiu de casa, começou a contar às pessoas que era filho de uma garota de programa, que recebia os clientes em sua frente. Ele saiu de Santa Isabel, cidade onde nasceu, e fugiu para Bogotá. Ao chegar na capital, ele se juntou a um grupo de meninos de rua, pois sabia que era muito mais perigoso ficar sozinho em uma cidade que não conhecia ninguém. Ele chegou a ficar um tempo em um orfanato, mas não durou muito, por conta das coisas que faziam com ele lá. Então, quando completou seus 12 anos, fugiu do local e voltou a viver nas ruas. Foi então que começou a cometer seus primeiros crimes de roubo, e foi um desses assaltos que fizeram Pedro Lopes ir para a cadeia, aos seus 21 anos de idade. Na cadeia, Pedro cometeu seus primeiros assassinatos. Ele assassinou seus colegas de cela como uma vingança por terem abusado dele. Por alegar que agiu em legítima defesa e comprovar que realmente havia sido abusado, não recebeu nenhum ano a mais por isso. Então, 2 anos depois, Pedro estava de volta às ruas, e o mundo estava prestes a conhecer um dos serial killers mais sanguinários de todos os tempos. O Monstro dos Andes não ficava muito tempo em um lugar só. Ele andou por Colômbia, Peru e Equador por quase 10 anos, atacando garotas de rua que ninguém sentiria a falta. Foi então que, em 1980, Pedro cometeu uma falha, podemos assim dizer. Uma de suas vítimas foi uma menina de classe média, e isso chamou a atenção das mídias e das autoridades. Sem medo do que poderia acontecer, ele continuou procurando mais vítimas no Peru. Então, ao abordar uma menina em uma feira de rua, chamou a atenção de uma mulher que estava em uma das banquinhas. Percebendo o que estava acontecendo, ela avisou a multidão, que o cercou rapidamente, e quando as autoridades chegaram, Pedro foi levado para a delegacia. Depois de pego, Pedro confessou todos os crimes e mostrou à polícia onde estavam mais de 50 corpos de vítimas. Para a justiça equatoriana, a pena máxima por matar é de apenas 16 anos. Então, Pedro Lopes cumpriu 14 anos e depois foi encaminhado para um hospital psiquiátrico na Colômbia. Em 1998, ele saiu do hospital e voltou para casa, apenas para roubar os pertences de valor que sua família tinha. Após isso, fugiu para fazer a sua última vítima.
Foragido até 2002, Pedro Lopes voltou para a cadeia e continua lá até os dias de hoje.